Eu convido você a abrir novamente as Escrituras no profeta Isaías, no capítulo 9, onde leremos agora não só o verso 6, mas todo a perícope tratando do verso 1 até o verso número 7. Isaías, capítulo 9. Perícope que trata do nascimento do Messias. Convido você mesmo assentado, mas atento e reverente, a fazermos uma leitura a uma só voz. Todos juntos, que estão aí com a revista atualizada. Façamos, portanto, a leitura de Isaías, capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, em uníssono, a uma só voz. Dispôs assim as Sagradas Escrituras, todos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. E obrigado pelo privilégio de termos acesso a ela em nossa própria língua, para compreendermos o plano da Tua redenção e da aplicação desse plano mediante a obra de Cristo Jesus em nosso favor. Pai, obrigado. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Diante da palavra do Senhor em Isaías, capítulo 9, encontramos a profecia a respeito de alguns benefícios que teríamos em Cristo e, ao mesmo tempo, da ação imediata do cumprimento dessa profecia num contexto da época, em especial da região em que Cristo ministraria e atuaria durante o tempo que passaria aqui. O texto de Isaías 9 nos fala do nascimento, ou daquilo que nós chamamos de Natal. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Está falando disso. Mas o Natal ainda tem algum significado hoje, como teve, de fato, no nascimento histórico de Jesus? Infelizmente, nós vemos que, com o passar do tempo, muita coisa foi acrescida, distorcida,
sincretismos, profanações, mas a verdade histórica do nascimento de Cristo permanece, e é essa que nós devemos resgatar. Uma outra pergunta, além dessa, se o Natal tem o mesmo significado, seria: será que as pessoas ainda compartilham das mesmas necessidades que o povo que aguardava o cumprimento da vinda do Messias tinha? Ou será que nós vivemos uma nova humanidade com outras necessidades? Quando nós conhecemos um pouquinho do registro das Sagradas Escrituras, e nós olhamos para a queda do homem, nós vemos que este, após o pecado, já está pronto e preparado para, infelizmente, agir e cumprir qualquer tipo de prática contrária à vontade do Senhor. O pecado não foi progressivo em nossa vida. Portanto, a nossa geração não é pior do que a geração anterior. Ou não somos piores do que foi Caim quando pecou contra o seu irmão. As necessidades, irmãos, continuam as mesmas. Por mais que o mundo mude, por mais que as tecnologias, a preservação da vida, avanços em todas as áreas da vida, novas posturas, novos sistemas, e tantas outras coisas que mudaram a nossa vida, trazendo conforto, trazendo saúde, trazendo expectativa de vida, mas as necessidades espirituais continuam sempre as mesmas. As trevas que o pecado trouxe sobre a nossa alma, a separação que temos do Deus Criador, a falta de sabedoria e entendimento a respeito da vida e a respeito, principalmente, das coisas que nos mantêm ligados ou religados ao Senhor soberano, permanecem em todos os tempos. Agora, uma coisa é preciso ser dita, que o fato histórico do nascimento do Messias pode trazer alguns benefícios hoje, não só para aqueles dias. Mas quais benefícios seriam esses? Parece que o mundo está bem tranquilo, vivendo longe de Deus. Parece, pelo menos as pessoas manifestam isso através dos seus atos, de que Deus não está fazendo falta na vida delas. De que servir e adorar ao Deus revelado das Escrituras não é algo definitivo na vida. Ao ponto de que, quando olhamos para esse mundo, com 8 bilhões de pessoas, a grande parte delas vivem alienadas ou simplesmente desprezando a revelação do verdadeiro Deus. Muitas vezes nós nos animamos, com as estatísticas do cristianismo no mundo, mas nos esquecemos que ainda grande parte do mundo despreza a Deus, a sua palavra e o verdadeiro Redentor. E não apenas despreza, mas persegue. Então, quais benefícios o nascimento de Cristo ainda poderia nos trazer hoje? Quando nós olhamos para essa realidade, então, que o mundo não muda desde sempre, depois do pecado, a nossa realidade é a mesma, e que mesmo nos dias de hoje, com tanto acesso às informações, as pessoas ainda continuam, como diz o apóstolo Paulo há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, desrespeitando a Deus, se rebelando contra Deus e não reconhecendo a revelação clara de Deus na criação. Então nós vemos que ainda vivemos sobre aflição, obscuridade, desprezo, trevas, sombra da morte, jugo, tristeza, opressão, conflito, insegurança, morte e desesperança. Todas essas situações ou palavras ainda descrevem a situação dos homens sem Deus, tanto nos dias de Isaías, quando foi escrita a profecia, como nos dias do nascimento de Jesus, quanto também nos nossos próprios dias. Isaías profetiza
num momento onde tudo estava dando errado na vida do povo. Isso por volta aí, exagerando um pouquinho, por volta de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Espiritualmente, o povo estava morto em uma religiosidade externa, cheia de ritos, mas longe de Deus. E hoje, como que vive o povo de Deus? Será que ainda temos visto muita religiosidade externa? Será que ainda temos visto pessoas preocupadas com tantas questões litúrgicas e ritualísticas e sem, de fato, uma vida perto de abundância, de comunhão, de intimidade com o nosso Deus? Será que nós, como cristãos, temos vivido diante desse Senhor que já deu provas históricas dos cumprimentos das suas promessas? Será que nós temos vivido com a intencionalidade de servi-lo, de amá-lo e de adorá-lo durante todos os dias da nossa vida? Será que nesse período especial do calendário geral, onde aproveitamos para relembrar a vinda do Messias, nós ficamos muito mais preocupados com os adereços das nossas casas, com o menu ou o cardápio da nossa noite de Natal, com os presentes que daremos e receberemos? Ou será que intencionalmente nos organizamos para anunciar a verdadeira mensagem daquele que veio nos livrar de toda a opressão do pecado? Como será que nós temos vivido o nosso cristianismo, irmãos? Será que ainda estamos obscurecidos, envaidecidos, olhando mais para o nosso próprio ventre do que para o propósito para o qual fomos alcançados pela graça do Senhor? E temos desprezado oportunidades que o Senhor tem nos dado, ao ponto de datas que temos os corações inclinados a ouvirem sobre a verdade, nós colocamos dentro de casa o Papai Noel? As redes sociais é uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição. Por ela nós podemos ser edificados com bênçãos na vida das pessoas, mas também somos duramente impactados pela frustração de vermos pessoas que se dizem cristãs profanando um momento especial que deveríamos cristianizar, como falamos há poucos dias, e colocando dentro dos seus ritos, das suas práticas, figuras completamente alheias ao verdadeiro sentido do Natal. Nós arrumamos as mesas, as nossas casas, mas não arrumamos as nossas vidas com Deus. Nós enchemos o nosso lar de luz, de beleza e até mesmo de ostentação. E nos esquecemos da humildade, da simplicidade de que o Senhor nos presenteia com o seu nascimento. Será que como cristãos estamos de fato vivendo o verdadeiro sentido do Natal? E temos sido de fato beneficiados com a vinda do Salvador? Politicamente e militarmente, nos dias de Isaías, não havia muita esperança. Os reis eram infiéis, os governantes corruptos. Havia ameaças de domínio estrangeiro, era uma realidade que tirava a paz e deixava os corações descrentes. Será que ainda não estamos vivendo isso de certa forma? As inseguranças em todos os sentidos, economicamente falando, politicamente falando,
Lembre-se que estamos em 2024, próximos de 2025, e o mundo ainda está em guerra. Lembre-se que as trevas ainda parecem permear grande parte do globo. O avanço de ideologias e sistemas claramente anticristãs tem se mantido firme. E nós continuamos preocupados com o que vamos ganhar de presente no Natal. Ou como vamos aproveitar o feriado do Natal. Essa tem sido a maior preocupação da grande maioria dos cristãos. De como que vamos temperar as carnes. Ou às vezes até gastamos tempo naquilo que não deveríamos. Qual, de fato, tem sido o impacto do nascimento de Jesus Cristo na sua vida? Olhando para Isaías, nós vemos que Isaías foi chamado por Deus para anunciar a justiça divina sobre um povo desobediente. Também fora chamado para trazer esperança aos remanescentes fiéis. A sua profecia apresenta a promessa do envio ou da chegada do Messias, que é revelado como aquele que trará consigo transformação em todas as áreas. É dessa forma que quando olhamos para Isaías capítulo 9, do verso 1 a 7, vemos as regiões citadas e o contexto citado de guerras, de batalhas, de trevas, de desesperança. Acaba sendo um cenário, um quadro que, de fato, revela a realidade dos homens de todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos, até o dia final. Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta esse cenário terrível, ele nos fala da chegada de uma esperança. E, portanto, o que eu gostaria de relembrar com os irmãos aqui em Isaías 9, é a respeito dos benefícios recebidos, que já é uma realidade para nós, afinal de contas, Cristo já veio, os benefícios recebidos com o nascimento do Senhor Jesus. E que deveria conduzir a nossa vida a estarmos em harmonia com tais benefícios. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, observe comigo mais uma vez o início do capítulo 9, a realidade que Isaías apresenta. Observe algumas palavras que vou chamar a sua atenção aqui. Diz assim o verso 1. Mas para a terra que estava o quê? Aflita. Não continuará a obscuridade. Ou seja, ela estava obscura. Deus nos primeiros tempos tornou o quê? Desprezível. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, terra do mar, do norte. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a chamada região da Galileia dos gentios. Veja o que mais que ele diz. O povo que andava em quem? Em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na onde? Na região da sombra da morte. Resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentastes. Alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo. Veja, estavam com um jugo pesado sobre eles. Quebrastes a vara, que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Ou seja, ele põe fim à guerra. Veja que 3 elementos, né? Objetos são usados: jugo, vara e cetro, para apontar que eles estavam sob grande opressão. Termos como obscuridade, aflição, mas principalmente o verso 2, quando diz: o povo que andava em
trevas. O primeiro benefício do nascimento de Cristo, irmãos, é que Ele nos tira dessa situação de obscuridade, de trevas, de desesperança. Portanto, o primeiro benefício recebido com a vinda do Messias é a vida de luz. E é dessa forma que a palavra nos apresenta. A luz é sinônimo de bênção. Ele nos tirou o peso, Ele nos tirou as trevas. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor nos resgatou e nos transportou para o reino da luz, ou do reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para um reino de luz. É assim que Pedro também vai nos dizer. É impossível alguém que já recebeu o benefício do nascimento de Cristo viver em obscuridade, viver em trevas. Porque quando o próprio Cristo vem a esse mundo, Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. E como luz do mundo, Ele traz o entendimento, a clareza, nos tirando da obscuridade, das trevas, e aplicando já a perspectiva de redenção, tirando o peso do pecado, a escravidão do pecado, a opressão de Satanás e daqueles que ainda viviam em obediência, nos trazendo agora para as bênçãos da sua luz. As regiões citadas, Zebulon, Naftali, foram a primeira região a sofrerem com a invasão dos inimigos, tanto os assírios, depois os sírios, porque estavam no norte. Suas condições de aflição, obscuridade e trevas são supridas em Cristo com a chegada da verdadeira luz. Dá uma olhadinha, marca Isaías, que é o nosso texto base aqui. E vá comigo lá para Mateus, capítulo 4. Verso 13. O início do ministério terreno de Jesus vai dizer assim, Jesus volta para Galileia. Diz assim o 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, falando de João Batista, retirou-se para Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins do quê? Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, ou Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí você vai ver no verso 17, que é a sequência natural da chegada da luz, que diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Com a chegada da luz, irmãos, essa luz ela mostra as obras dos homens e exige desses homens que eles, de fato, se arrependam e mudem de vida. Aqueles que são impactados com o benefício do nascimento de Cristo e, consequentemente, recebem a luz que Ele nos traz, não podem continuar na obscuridade, nas trevas dos seus próprios pecados, mas devem se arrepender e viver uma nova vida. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 3. A partir do verso 16. Acompanhe a leitura que farei, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, tratando da primeira vinda de Cristo, né? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção agora. Por favor, atente-se ao verso 19. O julgamento é este. Qual que é o julgamento? Que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se do quê? Da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E é justamente nesse mesmo Evangelho de João que o Senhor Jesus, especial aí, a partir do capítulo 8, né, vai dizer que ele é a luz do mundo. Irmãos, voltando para Isaías, o primeiro benefício do nascimento de Cristo, ou da vinda de Cristo, é que a luz resplandece na obscuridade, nas trevas. Logo, aqueles que foram beneficiados com o nascimento de Cristo, alcançados por essa graça, devem agora se achegar à luz, viverem na luz. Consequentemente, como diz João, viver na verdade. Ou como o próprio Cristo diz, cumprindo as profecias lá de Isaías, registrado em Mateus, que ao habitar na terra de Zebulon e Naftali, para provar que a luz chegou nessa região, a mensagem é: arrependei-vos. A luz traz clareza às nossas práticas, às nossas obras, não para nos envergonhar, porque já estamos envergonhados pelas nossas próprias práticas. Mas essa luz tem como objetivo mostrar essas obras para nos conduzir ao arrependimento, à vida, à transformação, às boas obras praticadas no próprio Deus. Jesus, portanto, nos tira das trevas, da escuridão, e nos traz para andarmos na luz. Acompanhe comigo ainda alguns versos que separei aqui. Vai lá para o final da sua Bíblia, em 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é o quê? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há uma conexão, irmãos, portanto, com o fato de nos achegarmos para a luz, andarmos na luz, com o processo da redenção e do perdão dos nossos pecados. Voltando aí um pouquinho para 1 de Pedro, capítulo 2, verso que citei agora há pouco, texto conhecido, ele vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. A vinda de Cristo traz consigo uma vida de luz. Aqueles que se dizem terem sido beneficiados com o nascimento de Cristo, ou seja, que reconhecem que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, precisam andar na luz como Ele é a própria luz. Por isso é incompatível para os cristãos, nesse período do ano, encher as suas casas de luzes, mas eles mesmos não brilharem. A luz que deveria brilhar, emanar da sua casa, é a sua luz. Não a que você liga na tomada, mas a dos seus atos, feitos em verdade, em arrependimento, em concordância com aquele que é a luz do mundo. Por isso que o nosso cristianismo, e o cristianismo de um modo geral, anunciado aí na nossa geração, é um cristianismo fajuto, irmãos.
Como se fosse, sei lá, eu de lanternas ainda, que precisava de 12 pilhas grandes para sair um feixe de luz que quase mal dava para enxergar o próprio pé. Ao ponto que hoje nós já temos uma tecnologia suficiente para com quase nada iluminarmos algo absurdamente. Deveríamos estar, uma vez que estamos numa geração no ano de 2024, deveríamos estar como verdadeiros cristãos, cegando esse mundo de trevas e obscuridade com a luz que deveria emanar da nossa vida. Só que intencionalmente nós não temos feito isso. E pelo contrário, nós nos escondemos, nos afastamos da luz, nos preocupamos muito mais com as questões terrenas do que aquilo que glorifica o Deus da luz. Será que, de fato, os benefícios do nascimento de Cristo têm sido aplicados sobre a sua vida? Você tem sido luz do mundo? Veja aí, Efésios capítulo 5. Volte um pouquinho mais aí. Efésios capítulo 5, eu já te chamei essa atenção de vários textos aqui, né, em Efésios, sobre esse negócio de andar na luz. E aí no capítulo 5, no verso 8, ele vai te lembrar algo que é necessário, né? Ele vai dizer assim, pois outrora, e ele se inclui, ele diz, éramos o quê? Éramos trevas. Porém agora, nós somos o quê? Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Pastor, o que significa então andar como filho da luz? É dar os frutos da luz. Qual que é o fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. E eu nunca vi uma geração, talvez, de crentes tão malvados, tão injustos e tão mentirosos. A gente consegue mentir para Deus no culto, irmãos. É cara de pau demais. Nós conseguimos chegar diante do louvor e expressarmos palavras de consagração ao Senhor, ou momentos depois de confrontados pelas Sagradas Escrituras em contrição, chegamos a Deus e falamos, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, o Senhor é o Senhor da minha vida. E ao sairmos da porta, nós acabamos deixando toda a consagração lá no último banco. Domingo após domingo, às vezes estamos aqui. E domingo após domingo nós fazemos essa prática de maldade, de injustiça e de mentira. Alguns vêm ao culto e no culto brilham. Nossa, e como brilham? Querem se aparecer mais do que sei lá eu o quê. Uma cara de piedade, uma prática santa, maravilhosa. Você olha para ele e fala, não, esse vai para o céu de caixão e tudo. Só que lá fora não brilha. Segunda, volte um pouquinho mais aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, beneficiados com a vida de Cristo, eles receberam de Deus essa iluminação, irmãos, do conhecimento. E o último texto dessa porção, Mateus, capítulo 5, verso 14 em diante. Mateus capítulo 5, verso 14 vai dizer,
Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte e nem se acende uma candeia ou um candelabro para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz, onde? Não, dentro da igreja, no culto. Só no culto, dentro da igreja, só no domingo. É isso? Não, diante de quem? Dos homens. E aqui esses homens são homens que ainda não estão na luz. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O primeiro benefício, irmãos, do nascimento de Cristo na vida de alguém é que ele recebe uma vida de luz. Não é para você brilhar para a sua própria glória, mas é brilhar para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem a quem? Nosso Pai que está nos céus. Se você não tem brilhado, talvez você não conhece verdadeiramente a luz do mundo. Porque o primeiro benefício na vida de alguém que teve um encontro com Jesus, o primeiro benefício da vinda de Cristo sobre nós, é uma vida de luz. Brilhe. Voltando lá para Isaías, volte lá, por favor. Uma outra sequência, ou palavra-chave. A primeira é esse contraste entre trevas e luz. E a segunda palavra que chama a atenção aqui, que ressalta a realidade daquele povo, é o que está no verso 3. Tens multiplicado este povo. E qual que é a palavra que aparece aí? A alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. E o motivo é porque Deus trouxe libertação para eles. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Aqui fazendo uma referência de uma grande libertação bélica, né, de guerra, que Deus deu ao seu povo. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Então o motivo dessa alegria aumentada é que Deus trouxe a libertação, o fim da guerra. O segundo benefício, portanto, do nascimento de Cristo, ou da vinda do Senhor, não apenas de conduzir a uma vida de luz, mas também é de conduzir a uma vida de alegria. Não pelas circunstâncias, mas pelos benefícios recebidos dele. Quando você olha para Neemias, por exemplo, você vê que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você olha para Paulo, numa situação deplorável, preso, de perseguição, de lutas em Filipenses, ele olha para a igreja de Filipos e diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do crente, ela não está pautada em circunstâncias. Tem muita gente que olha para a época do Natal como um dia de tristeza. Já perdi fulano, já perdi o Beltrano, ou ainda histórias ou memórias tristes que o Natal diz, né? Nossa, já faz 50 anos que nós perdemos fulano. E todo Natal ele lembra, é momento de tristeza. Assim, tem pessoas que gostam de viver, né, nesse remoer, nesse desenterrar dos defuntos na época de Natal. Só consegue ver as coisas ruins que aconteceram. A sobrinhada toda que nasceu, os filhos que cresceram, os netos que ganhou, esses que nasceram não valem nada. Só vale os que morreram. Já viu gente assim? Para com isso, né, querido? A alegria do crente não está nas circunstâncias. O maior exemplo prático de um crente comum, como eu e você, que entendeu isso, é o hino Sou Feliz com Jesus. Historicamente,
o autor, não vou lembrar o nome dele aqui, ele perde a esposa e filhos num naufrágio, e ao receber a notícia, ele escreve dizendo que ele é feliz com Jesus. Não são as circunstâncias que determinam a sua alegria, mas é a sua condição, uma condição que foi alcançada e beneficiada pela chegada do Messias. Pode dar tudo errado. Deus não prometeu que ia dar tudo certo aqui. A promessa dele é vida eterna. Muito pelo contrário, aqui você tem, biblicamente falando, várias exortações que vai dar tudo errado. Só que a sua alegria não está nas circunstâncias, a sua alegria está em Cristo. E é uma alegria tal, aumentada, como se fosse no dia da maior libertação. Essa é a comparação que Isaías está fazendo. Porque a alegria, irmãos, como luz, é sinônimo de bênção. A tristeza do jugo, da opressão, da morte, é substituída pela alegria. Como acontece no Salmo 126, que enquanto eles semeavam chorando, no dia que o Senhor restaurou-lhes a sorte, a boca se encheu de riso e de alegria. Porque é Deus quem faz, é Deus quem promete, é Deus quem realiza. A quebra da opressão do inimigo, o fim do conflito, né, da bota que anda no tumulto da batalha e das vestes revolvidas em sangue, isso não vai ter mais. Essa quebra da opressão do inimigo, o fim do conflito com a condenação do pecado, gera alegria, decorrente da libertação e salvação que só Cristo pode dar. Quando nós vamos, por exemplo, abra a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 6. Nós vemos todo um capítulo chamando nossa atenção para o fato de que nós somos libertos do pecado e que devemos agora viver para a honra do Senhor. Depois você pode ver aí o capítulo, mas vou ler a partir do verso 20. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas, ou seja, da escravidão do pecado, é morte. Agora, porém, veja agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a maior opressão que pesava sobre nós já foi eliminada. A condenação e a escravidão do pecado já foi desfeita em Cristo Jesus. Isso deveria ser o motivo da nossa alegria. Muitas vezes nós depositamos a fonte da nossa alegria aos livramentos de situações terrenas, pequenas. Problemas lá no trabalho, problemas no relacionamento, problemas na família, problemas de saúde. E nos esquecemos que a maior restauração de todas já foram aplicadas sobre aqueles que recebem os benefícios do nascimento de Cristo. Fomos libertados do pecado. Não estamos mais em escravidão, não estamos mais sobre o jugo, não estamos mais sob a vara, não estamos mais sob o cetro de Satanás e dos pecados da nossa própria carne.
Isso deveria nos conduzir intencionalmente a vivermos uma vida de alegria ao Senhor, independente das circunstâncias, quer sejam elas boas ou más. A minha intencionalidade é me alegrar na presença do Senhor, independente daquilo que acontece comigo. Este é um benefício daqueles que receberam Cristo Jesus, ou um dos benefícios da vida de Cristo. Mudar a nossa cosmovisão de tal forma que as circunstâncias não determinam mais a minha alegria, mas a certeza da vida eterna. Abra ainda a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, o texto que citei, e quero reforçar contigo aqui. Se você observar já no capítulo 3, ele vai falar justamente dessas situações. De olharmos para o céu, e para os benefícios que temos em Cristo, para passarmos pelas questões dessa vida terrena sem preocupação. No verso 17 do capítulo 3, ele vai dizer assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. E aí ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. E aí vem ainda a sequência que culmina aí no verso 4, que eu quero chamar a sua atenção, que ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, a nossa alegria não está no suprimento de alguma preocupação terrenas, mas no fato da certeza de que a nossa pátria está nos céus e de que o Senhor Jesus voltará e transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo da sua glória. Alegrar no Senhor é saber que tudo que dá errado aqui não vai dar errado lá. É saber que mesmo que a minha história seja uma história desoladora, com a chegada de Cristo, o benefício que eu recebo nele é que eu posso me alegrar, mesmo vivendo dias de tristeza. Porque a minha alegria não está na circunstância, mas está no Senhor. O que Paulo diz? Alegrai-vos onde? No Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O segundo benefício da vinda de Cristo, ou do nascimento de Cristo, ou da aplicação de Cristo em sua vida, é uma vida de alegria. Não pautada no que você tem, no que você é, e como está acontecendo a vida, mas nas promessas e na obra que Ele realizou em nosso lugar, em nosso favor. Voltando lá para Isaías, terceiro benefício, irmão, que Isaías nos apresenta, além dessa vida de luz, essa vida de alegria, os versos finais exaltando os títulos a respeito do nosso Salvador, nos aponta aí para uma verdade. O verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará ou está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo. E venha o quê? Paz. Paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Eu poderia usar muito bem aqui, como já usamos a luz, como usamos a alegria, uma vida de paz. Mas eu quero ampliar um pouco mais essa palavra e usar aqui esperança. Porque é um governo que está aumentando. É algo que ainda está em progresso. É algo que ainda conduzirá a uma plenitude maior. E talvez, se você que está anotando, o terceiro benefício seja essa esperança da paz. Uma paz real, mas que ainda será aumentada. Porque uso esperança justamente porque esperança também é sinônimo de bênçãos. Quando nós olhamos esses títulos que foram dados a Cristo, ao Messias, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aponta para várias áreas da nossa vida que carecem da ação soberana, suprema de Cristo para nos trazer esperança. Para as questões emocionais, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Para as questões de justiça, de socorro, Ele é o nosso Deus forte. Para a questão de assegurar as promessas para a era vindoura, ou seja, para a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. E para as questões de trazer uma reconciliação perpétua e permanente com Deus, Ele é aquele que pode fazer, pois é o príncipe da paz. A previsão que é apresentada por Isaías, devastadora, de um futuro de terror, foi substituída agora pela previsão abençoadora e eterna da redenção. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, viria para regularizar todas as situações. Jesus nasceu para nos trazer a esperança da paz eterna com Deus. Como disse, Ele, como sendo um maravilhoso conselheiro, revela esse caminho da salvação. Como Deus forte, gera segurança. Como Pai da eternidade, garante a certeza da vida eterna. Como príncipe da paz, estabelece um governo justo, onde seremos bem-aventurados. Alguns textos para confirmar essa sequência, eu convido você a abrir inicialmente em Mateus, capítulo 1, que trata do texto que nós lemos durante a nossa liturgia, e que nos fala a respeito dessa paz com Deus eterna. Ele diz assim: ela, falando de Maria, ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Nele nós temos a redenção, a justificação, o pagamento dos nossos pecados, irmãos. Esta é a esperança, que já é cumprida e aplicada na obra de Cristo. Uma paz com Deus. Nós que éramos inimigos, pelo fato de Cristo ter pago pelos nossos pecados, hoje podemos desfrutar da paz com o Senhor. Em Romanos, capítulo 8, verso 24, encontramos: acompanhe a leitura que farei. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Veja, é aquela relação que na teologia nós chamamos do é e ainda não, né? Do já e ainda não. A realidade do reino de Cristo, da obra de Cristo é presente, mas ainda será manifestada definitivamente sobre todos. E essa é a nossa esperança, porque Deus já cumpriu com as primeiras profecias quando do nascimento do Senhor Jesus. Tito, capítulo 1, verso 2, nos diz assim:
na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A nossa esperança, irmãos, está no fato de que da mesma forma que Deus prometeu salvação, da mesma forma que Ele prometeu a vinda do Messias e já cumpriu, isso reforça a nossa esperança de que o Deus que já cumpriu com as primeiras profecias, enviando o nosso Redentor, é o mesmo Deus que há de cumprir rigorosa e minuciosamente todas as promessas da volta e da aplicação da salvação eterna em Cristo Jesus. E para finalizar, Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, verso 23, nos diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E é dessa mesma forma que o texto de Isaías termina. Volte lá para Isaías. Qual que é a última frase aí do verso 7? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Porque Ele é fiel, Ele fará. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Concluindo, irmãos, com o nascimento histórico de Jesus Cristo, nós recebemos como benefício a chegada da luz. Luz que nos tira das trevas espirituais, luz que nos guia à verdade, luz que ilumina a nossa vida, para agirmos em conformidade com ela como filhos da luz. Com o nascimento histórico de Jesus Cristo, nós recebemos como benefícios a verdadeira alegria. A alegria da salvação, da redenção e de receber um tesouro que não merecíamos. Alegria que, segundo o padrão dos últimos tempos, enxuga toda a lágrima, que abafa todo medo e que nos faz saltar de júbilo e gratidão, como bezerros na estrebaria, como vai dizer o profeta Malaquias. Com o nascimento histórico de Jesus Cristo, recebemos como benefício uma real esperança. Esperança que nos mantém obedientes, que nos conduz além das nossas forças e que nos enche da certeza do cumprimento da promessa em paz com Deus. Vivamos como filhos da luz, na alegria do Senhor, convictos da esperança do porvir, pois tais benefícios já são realidade em nossa vida. Da mesma forma que o zelo do Senhor cumpriu a promessa do envio do Messias, este zelo aplica em nós a luz, a alegria e a esperança firmada nessa paz com Deus. Mesmo muito tempo depois, e ainda num contexto de sofrimento, podemos desfrutar dos benefícios do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele, agora, definitivamente, para que a luz do Senhor reine em sua vida, para que a alegria do Senhor esteja em seu coração, e a esperança preencha a sua vida e sua mente, para que mesmo que as situações adversas sobrevenham, e mesmo diante de uma geração, como disse no início, que tem desprezado aquilo que Cristo é, nós possamos começar a fazer diferença para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Não tem apenas um conhecimento a respeito do nascimento de Jesus. Conhecimento sobre Cristo todo mundo pode ter. Mas experimente dos benefícios que o nascimento de Cristo nos trouxe. Uma vida de luz, uma vida de alegria e uma vida de esperança, de uma paz eterna e sem fim. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Eu convido você a falar com Deus no seu coração e a pedir para que Ele te conduza de modo intencional
a glorificá-lo e a servi-lo como alguém que já foi beneficiado com a vinda de Cristo, com o nascimento e a obra de Jesus Cristo.